Pessoal, continuando nossa aulinha de geometria analítica, nós vamos estudar a equação da reta. Equação da reta. Então escreve lá, equação da reta. Desse jeito aqui. São três principais equações de reta que a gente vai encontrar. A primeira delas, a gente já viu e já falou sobre ela, que é a equação reduzida. A equação reduzida, a gente vai ter o formato que a gente conhece, que é o y igual a ax mais b, aonde o a é o nosso coeficiente angular e o nosso b é o coeficiente linear. E se a gente ainda quiser calcular o a gente pode calcular o a como sendo o a igual a tangente do ângulo alfa. Isso se eu tiver lá o esboço da minha reta. Se eu tiver no cartesiano, a gente tem lá o x, que é abscissa, e o y, que é ordenado. E se eu tiver aqui o ângulo de alfa, se a gente tiver a tangente de alfa, a gente coloca que é o coeficiente angular. E tanto faz se o ângulo está desse lado ou se está do outro lado, porque a gente sabe que quando passa de 90 graus, a tangente é negativa, consequentemente, aqui também vai ser negativo, então a reta é decrescente. Para esboçar esse gráfico, a gente pode montar tabelinha no formato x e y, aquela coisa toda, e substituir valor aqui dentro. A gente chuta valor aqui dentro para poder substituir e achar dois pares ordenados. A gente pode fazer isso tranquilo e calmo. Da mesma forma que se a gente tiver dois pontos, a gente consegue fazer a equação reduzida da reta também. Pessoal, um segundo tipo de equação da reta que vai ter é a equação geral da reta. Vou colocar aqui, ó, equação geral. Na equação geral, ao invés de ter o formato y igual a x mais b, vai ser todo mundo de um lado só. Então vai ser ax mais by mais c igual a zero. Então aqui os coeficientes da equação, aqui está todo mundo do lado esquerdo. Ah, mas e como que eu vou esboçar esse gráfico? Ah, do mesmo jeito, pessoal. Tanto faz se está do lado de lá ou se está do lado de cá. A gente resolve exatamente do mesmo jeito. Coloca o x e o y e substitui 0 e 1, por exemplo, para a gente achar o y aqui e ter dois pares ordenados. Lembrando que se a gente tem dois pares ordenados, a gente determina uma reta. Uma vez que se eu tiver o x e o y, a abscissa ordenada, eu tendo dois pontos, A e B, eu defino uma reta. Enquanto que se eu tiver apenas um ponto, se eu tiver um cartesiano com um ponto, eu não consigo definir a reta. Então eu tenho que pelo menos ter um ponto e um ângulo ou dois pontos. Porque se eu tiver um ponto, quantas retas tem num ponto? Tem infinitas retas, ó. Pode passar infinitas retas. Ah, mas eu tenho uma reta que eu vou pegar aqui, ó. Esse ponto eu tenho uma reta e um ângulo. Ah, eu tenho um ponto e um ângulo. Então eu tenho um coeficiente angular e tenho um par ordenado. Então assim eu consigo definir uma reta ou com dois pontos. E o que eu faço com uma reta, eu faço com a outra também. E também existe a reta que a gente chama de segmentária. A reta segmentária, ela tem um formatinho onde é assim, ó, é o x sobre o p mais y sobre q igual a 1. Então essa é a segmentária. E se a gente for analisar quem que é o p e quem que é o q, é sempre quem corta o eixo x e o eixo y. Então se a gente tem aqui o x e o y, eu tenho lá uma reta passando aqui, ó. Esse daqui vai ser o nosso p, que é onde corta a abscissa, e esse aqui vai ser o q. Então a gente pode sim substituir lá dentro, que vai dar exatamente a equação da reta. E pessoal, o que eu faço com qualquer uma das retas, eu posso fazer com todas elas. Aí, por exemplo, eu tenho lá uma equação onde eu chamo de 3x menos 2y mais 1 igual a zero. Isso na forma geral. E eu quero saber se o ponto 2 e 3 pertence à reta. Como que a gente vai fazer esse exercício? Ué, a gente tem que o primeiro
é o x e o segundo é o y. Tanto faz se está na forma geral, se está na forma reduzida, se está na segmentária ou se está numa outra que nós vamos aprender lá na frente, que é a paramétrica. O que a gente tem que fazer é pegar o x e substituir aqui dentro, e o y substituir aqui dentro. E o que tem de um lado tem que ser igual do outro lado. É simples, então substitui lá dentro. Vai ficar 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 mais 1 igual a 0. A pergunta é, vai ser igual a 0? Aqui, ó, se eu fizer 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, tanto faz. Corta, corta. A gente tem que 1 igual a 0. Deu certo a nossa resposta? Não, não deu. Então, a gente coloca que esse ponto, se eu chamar esse ponto de ponto P, P não pertence à reta R, se eu chamar a reta de R. Ah, eu quero saber qual é o ponto da ordenada aonde o x é igual a 4. Então eu quero saber, é um ponto, que eu vou colocar aqui um ponto A, que a abscissa é igual a 4, e eu quero saber qual que é o valor de y. Então é um par ordenado. Eu vou pegar esse valor aqui e substituir lá dentro. Da mesma forma que se fosse reduzida. A única diferença é que a gente está todo mundo do mesmo lado. Então coloca lá, quem que vai ser? Bom, o 4 vai no lugar do x, então coloca x lá. Se a gente colocar o x no lugar do 4, vai ficar 3 vezes 4 menos 2 vezes y mais 1 igual a 0. Se a gente fizer essa continha aqui, quanto que vai dar? Aqui vai dar 12 menos 2y mais 1 igual a 0. 13, então vai ficar 13 menos 2y igual a 0. Passo para o lado de lá com o sinal trocado. Vai ficar menos 2y igual a menos 13. Menos com menos, multiplica a linha inteira por menos 1. Aí a gente vai ter que vai ser mais e mais. Pega o 2 e passa dividindo. Y é igual a 13 sobre 2. Então, qual que é o par ordenado? Ah, o par ordenado, o A, a gente vai ter que vai ser o 4 e 13 sobre 2. Ah, professor, eu quero escrever, ao invés de 13 sobre 2, 6,5. Pode escrever também. Dos dois jeitos estão corretos.